Senhor Deus para sempre seja louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores e adoração ao Senhor Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Na comunhão, quem sente pode chamar o primeiro hino. 394. Hino 394. 394. Aleluia. Na comunhão, quem sente pode chamar um outro hino. 294. O hino 294. 294. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo, tu és. Toda honra e glória. Soldados
mesma comunhão, irmãos, chamemos um outro hino. Bendito. 312. O hino 312. 3, 1, 2. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu teu nome. poder, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo Senhor. Bendito tu és. Bendito Deus. Irmãos, e também irmãs, Glória a Deus. todos nós viemos aqui nessa noite com esse propósito, aleluia, de tributar louvores ao nosso grande Deus, aleluia. Esse culto é para isso, irmãos, aleluia, para nós tributarmos louvores, aleluia, ao nosso grande Deus que escreveu os nossos nomes lá no céu. Bendito seja Deus. Então, irmãos, aleluia, como nós também cantamos aqui no segundo verso, perante o Criador eu me inclinarei, prostrado aos teus pés. Irmãos, não vamos inclinar somente os nossos joelhos, irmãos. Não vamos prostrar só os nossos joelhos, vamos curvar o nosso coração diante do nosso grande Deus, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. No trono eterno está o onipotente Deus, cercado por exército de anjos seus, aleluia. Irmãos, aleluia, o Senhor Deus está cercado, aleluia, de um exército celestial que o louva, aleluia, continuamente, aleluia. Santo, irrepreensíveis, irmãos, e nós aqui cheio de falhas, cheio de erros, cheio de imperfeições, irmãos, aleluia.
Lá atrás, aleluia, eu já tinha até ouvido falar que o Senhor se alimenta do nosso glória. Não, irmãos. O Senhor não precisa do nosso glória. Nós que precisamos glorificá-lo pela obra que Ele fez na nossa vida e está fazendo. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Para que no final de tudo nós possamos ser contados, aleluia, junto com todos os fiéis. Bendito seja Deus. Irmãos, aleluia. Vamos, aleluia, aleluia, oferecer esse santo culto, aleluia, com todo o nosso coração, de adoração, louvor, ações de graça ao nosso Deus e ao nosso amado Rei, nosso Redentor Jesus Cristo, aleluia. Quem o Senhor Deus der palavras de oração, irmãos, após a oração do Pai Nosso, aquele que o Senhor moveu o coração para orar, apresenta esses pedidos, irmãos. Temos 2 pedidos aqui por enfermidade, um pedido por causa, um pedido por viagem, e temos bastante pedidos aqui, irmão, por família. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Apresentemos, irmãos, esses pedidos com fé. E aquele que depositou aqui o seu pedido, aleluia, creia de todo o teu coração, aleluia, que o Senhor é potente e se for chegado o momento e a hora, uma obra Ele fará e o nome dEle será glorificado. Bendito Deus, aleluia. Assim, unidos, irmãos, nesse temor, nessa reverência, com o nosso coração contristado, aleluia, prostremos os nossos joelhos debaixo do sangue e em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bendito, glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Santo, 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 santo teu nome, Senhor. Aleluia, glória. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória. Santo, santo tu és, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia, glória. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia, Jesus. Rei que vive para sempre. Aleluia, glória. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Glória, Senhor. Santo é o Glória, Senhor. Senhor. Aleluia, glória. Glória a Jesus. Santo é o Senhor, aleluia. Rei que vive para sempre, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glória. Glória a Jesus.
tu és, Senhor, aleluia. Santo Deus. Rei que vive para Bendito é o sempre, teu nome, aleluia. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, Glória a Jesus. aleluia. Santo Bendito Deus. Deus, aleluia. Senhor, Altíssimo Deus, Criador dos céus, Formador da terra, mais uma vez nos encontramos diante da Tua presença, Aleluia, Jesus. primeiramente para pedirmos a Ti o perdão pelas nossas tantas faltas, tantos erros cometidos diante de Ti, ó Pai. Venha ao nosso encontro, Senhor, nos ajuda, Senhor, a caminhar, a Te servir, a Te honrar melhor na terra, ó Pai. Em tudo, seja conosco, Senhor. Graças Te damos por mais uma vez estarmos, Senhor, reunidos, invocando e louvando o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por ter trazido nós, Senhor, até aqui e ter preparado, Senhor, mais um dia, Senhor, de adoração ao Teu santo nome, ó Pai. O Senhor conhece, Senhor, cada um que entrou por esta porta, o dia, a semana, Senhor, como foi. Senhor, aguardando ansiosamente, Senhor, para estar aqui, ouvir o que Tu tem a nos falar, ó Pai, e também cultuar a Ti, ó Eterno Deus. Te agradecemos por esse santo culto que foi aberto, em nome do Teu Filho amado, Senhor. Agradecemos a Ti pelos hinos que já foram entoados, pela oração do Pai Nosso, Senhor, que o Senhor já tem concedido. Te agradecemos por tudo que tem preparado até o presente momento, Senhor. Também continua abençoando nos demais cantares de hinos, Senhor. Também te suplicamos, Senhor, os pedidos de orações que têm chegado. Cada um que pediu, Senhor, porque confia, Senhor, porque crê. E já, Senhor, almeja, Senhor, e já canta a vitória, Senhor. Porque, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor prometeu que nos últimos dias o Senhor estaria liberado para nós tocarmos na rede do Teu poder, Senhor. Então nos ajuda por caridade, Senhor, já agradecer por aquilo, Senhor, que almejamos, Senhor, e sendo, Senhor, do Teu agrado, nós cremos, Senhor, que teremos em nossas mãos, ó Pai. Então o Senhor é conhecedor de cada pedido, vai em encontro, Senhor, de cada família, Senhor, das enfermidades, das necessidades, Senhor, causas, tudo, Senhor, o Senhor sabe, está nas Tuas mãos, ó Pai. Também abençoa nos recitativos, na testemunhança, se houver, Senhor, dá força também, para que o Teu nome venha a ser engrandecido, ó Pai. Também, Senhor, abençoa o Teu servo que está à nossa frente, reveste-o, capacita-o, Senhor, só o Senhor conhece o íntimo do coração, Senhor, o que está passando, a família, as causas, as necessidades, está tudo nas Tuas mãos, seja com Ele em tudo, ó Pai. Também todos nós que aqui estamos, o Senhor é conhecedor de cada um, ó Pai. Também, Senhor, se assim for da Tua vontade, envia do alto do céu um passo da Tua palavra e fala conosco mais uma vez, Senhor. Precisamos, Senhor, de Te ouvir, ó Pai. Então nos ajuda em tudo, Senhor. Graças nós damos a Ti por tudo, em nome do Teu Filho que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Santo, Glória ao Santo, nome do Senhor, aleluia. Glória, 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 Jesus, aleluia. Santo, santo, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Deus que vive eternamente, grande é o Teu poder, Senhor Jesus. Exaltado é o Teu nome, Rei de Reis. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Santo de Israel. Aleluia, Santo, glória. santo é o Teu nome. Senhor Deus, para sempre seja louvado. Amém. Glória. Glória ao nome do Senhor. E quem sente pode chamar um hino, o Senhor há de nos mandar do alto do céu sua santa palavra. Quem sente pode chamar.
Bendito Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. 88. Hino 88. 88. Assim, queridos irmãos e irmãs, aguardemos que do alto do céu o Senhor nos mande o conselho da sua santa palavra. O Senhor revelou a um dos seus filhos, uma dos seus filhos, obedeçam a Deus, irmãos. Estamos na liberdade do Espírito Santo, para a santa palavra do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Bendito teu nome. Glória a Deus. Bendito teu nome. Glória a Deus. Ó Deus, precisamos de Ti. Glória, 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 glória. Aleluia. Rei que vive para sempre. Santo teu nome.
Deus seja louvado. Amém. No livro do profeta Abacuque, irmãos. No livro do profeta Abacuque, no capítulo 1. Voltando dos evangelhos, nós temos, antes de Mateus, Malaquias, aí voltando, né, Zacarias, temos depois Ageu, Sofonias e aí o de Abacuque. Glória a Deus. Bem, Santo tu és, Pai. no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Amém. Diz o título, a iniquidade de Judá. Este será castigado pelos caldeus, a intercessão do profeta. Santo Senhor. O peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. E os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência e os seus rostos buscarão o oriente. Eles congregarão os cativos como areia e escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque
amontoando terra as tomarão. Então passará como um vento, e pisará e se fará culpada, atribuindo esse poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Senhor? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo opuseste tu, ó rocha, e fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e faria os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Ele a todos levanta com o anzol, apanha-os com a sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Até aqui, irmãos. Amém. Santo Deus, Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Bendito tu és, Senhor, aleluia. Lendo esse capítulo, irmãos, aleluia. Bendito Deus. É como que se o profeta estivesse ali fazendo um clamor aos pés do Senhor, aleluia, devido às iniquidades do povo de Judá, aleluia, porque o povo se corrompeu de uma tal maneira, santo é o Senhor, que, como nós lemos aqui, a lei se afrouxava, a sentença não saía, o ímpio cercava o justo, saía o juízo pervertido, aleluia, santo é o Senhor. Não se cuidava mais das causas dos órfãos e das viúvas, bendito Deus, homens, aleluia, que detinham o poder e o conhecimento, que Deus os levantou, aleluia, para guiar e para ajudar o povo, se corrompeu de uma tal maneira, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor, que o povo padecia, bendito Deus, por causa das obras dos grandes, aleluia, dos reis, aleluia, dos sacerdotes, dos juízes, bendito Deus, aleluia. Como até o Senhor Jesus deu aquela parábola do juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens, e era essa época que o povo estava vivendo, o povo de Judá, bendito Deus. E assim, o profeta fez um clamor, aleluia, e o Senhor assim o mostrou, que suscitaria os caldeus, aleluia, para, como nós lemos aqui, tomar moradas não suas, aleluia, e cercar a terra, aleluia, para fazer justiça pela mão dos caldeus. Bendito seja Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. E era assim, irmãos, aleluia, o povo se corrompeu de uma tal maneira que aleluia, na verdade, irmãos, os grandes se corromperam, aleluia, e o povo padecia. Santo é o Senhor, aleluia.
E foi mais ou menos numa época assim, santo é o Senhor, que o Senhor Jesus se manifestou, bendito Deus. Era praticamente a mesma situação, irmãos, quando o Senhor Jesus se manifestou. Aleluia. Porque é como está escrito, irmãos, aleluia. E não se há de como tentar fugir disso. O mundo está no maligno. Aleluia. O mundo está no maligno e é por isso que as instituições vacilam. Aleluia. Os reis se corrompem. Aleluia. Aleluia. Perdem-se o temor de Deus. Aleluia. E dizem que Deus não está vendo. Aleluia. Santo, mas diz o Senhor por esta palavra: eu estou vendo tudo, aleluia, e estou cuidando do meu povo na terra. Bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor. E o Senhor Jesus veio, irmãos, aleluia, aleluia, para desfazer as obras do maligno. Bendito seja Deus. Ele se manifestou para isso. Aleluia. Santo é o Senhor. Mas como assim? Aleluia. Se o mundo vai de mal a pior. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. É porque, irmãos, aleluia. Bendito seja Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Existem os filhos de Deus, aleluia, e tem os filhos do maligno também, bendito Deus, aleluia, aqui nesta terra, aleluia, santo é o Senhor. Não que Satanás tenha poder de criar e fazer filhos, mas aqueles que fazem a vontade dele, aleluia, se fazem filhos dele, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia. E o Senhor veio para desfazer, aleluia, as obras do maligno, aleluia, no meio do meu povo, diz o Senhor, aleluia. Nós não fazemos parte deste mundo, irmãos, não fazemos parte deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O Senhor nos separou, irmãos. O Senhor nos separou, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Então, para nós não importa, irmãos, aleluia. Porque tudo que nós lemos aqui, aleluia, a lei se afrouxa, a sentença não sai, o ímpio cerca o justo, sai o juízo pervertido, aleluia, santo é o Senhor, bendito. Tudo isso se repete, irmãos, e tem acontecido nos nossos dias de hoje, aleluia. Mas, irmãos, santo é o Senhor não quer que nós olhemos para estas obras malignas que os homens fazem, irmãos, aleluia. Olhemos para Cristo, aleluia, que desceu a esta terra, aleluia, para desfazer as obras do maligno no seu povo, em nós, irmãos, aleluia, em nós. O Senhor nos separou, irmãos, nos separou, já nos separou do mundo. Estamos no mundo, mas do mundo não somos. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor nos separou, irmãos, aleluia. Sim, Ele veio, aleluia, bendito Deus, pagar os nossos pecados na cruz, verteu o seu sangue, morreu por nós, aleluia, bendito Deus. Mas Ele veio também, aleluia, desfazer as obras do mal, aleluia, e revestir o seu povo, aleluia, para vencer o mal. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus. Irmãos, santo é o Senhor, aleluia,
E assim o Senhor, aleluia, por causa da corrupção que o povo se corrompeu, a iniquidade aumentou tanto, aleluia. E o Senhor, nesse tempo, suscitou os caldeus, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Mas olha o que nós vimos aqui, irmãos, aleluia. O Senhor suscitou um povo inimigo, aleluia, para tomar as terras. E ali assim, irmãos, olha que mistério. Irmãos, aleluia, quão insondáveis são os caminhos do nosso Deus, irmãos, aleluia, bendito Deus. Porque para a própria perdição deles, para a própria perdição dos caldeus, aleluia, eles foram ali, tomaram as terras de Israel, aleluia, e atribuíram toda essa vitória ao Deus deles, aleluia, sendo que quem estava fazendo tudo isso era o Criador. Santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Irmãos, sabemos que tempos difíceis estão para vir, aleluia. Com certeza não todos, aleluia, mas alguns, aleluia, enfrentarão tempos difíceis, diz o Senhor, por permissão minha, aleluia. Oxalá que, aleluia, alguém se coloque diante de ti, empunha uma arma na tua cabeça, aleluia, santo é o Senhor, e diga, aleluia, onde está o teu Deus, aleluia, e atribui essa ação ao Deus dele, aleluia. Se for permissão minha, a bala vai sair e eu te levo para o reino da minha glória, bendito seja Deus. Se for permissão minha, aleluia, mas se não for chegado o teu tempo, aleluia, santo é o Senhor, não vai acontecer nada, porque tudo que acontece, aleluia, na vida dos meus filhinhos, acontece por permissão minha, diz o Senhor, aleluia. Se está passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, aleluia, por alguma guerra, por alguma luta, aleluia, santo é o Senhor, olhas para si mesmo e diz, Senhor, não vejo saída, mas é permissão minha, diz o Senhor, aleluia, bendito seja Deus. Ainda que alguém olhe para ti e diga, onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Feche a tua boca e me glorifica, porque é permissão minha, diz o Senhor, aleluia. E o Senhor Jesus veio, irmãos, a esta terra, santo é o Senhor, implantou a sua graça, trouxe o seu evangelho, aleluia, e separou o seu povo, bendito Deus, aleluia, para vencer, bendito Deus, e vencer, irmãos, aleluia, todo o mal, aleluia, que está se multiplicando na terra cada dia, irmãos, bendito seja o Senhor, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Não temas, meus filhinhos, não temas, aleluia, 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 santo é o Senhor, aleluia, não temas, diz o Senhor, aleluia. E o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Senhor Deus mandou o seu Filho, aleluia, Ele mesmo se voluntariou em vir nesta terra, aleluia, para desfazer as obras do maligno, aleluia, bendito Deus, aleluia. E teve uma passagem, irmãos, aleluia, que o Senhor, aleluia, perguntava para os seus discípulos, aleluia, e dizia, bendito Deus, o que dizem as gentes, os homens, o que dizem acerca de mim? Aleluia. E os discípulos diziam, mestre, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, ou até mesmo João Batista.
aleluia. Bendito Deus, aleluia. E vós, o que dizeis? Aleluia. E Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo de Deus, Tu és o nosso Salvador, aleluia. Bendito Deus, aleluia. E o Senhor Jesus olhou para ele e disse: Simão Bar-Jonas, aleluia, não te revelaste, não foi a carne, aleluia, mas foi o meu Pai que te revelou, aleluia. Santo é o Senhor. E sobre esta pedra, aleluia, chamada Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, aleluia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Fiquemos em bastante comunhão, irmãos, aleluia. Vamos, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja na terra. Aleluia, ao nome do Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Mas irmãos, aleluia, santo é o Senhor. Vejamos bem, irmãos, aleluia. Nós vamos precisar desconstruir alguns conceitos aqui, irmãos. Santo Senhor, aleluia. Ajuda nós, irmão. Bendito Deus. Nós vamos precisar desconstruir alguns conceitos, irmãos, sobre a palavra igreja. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, aleluia, se nós formos ver bem, irmão, aleluia, e o Senhor, irmãos, Ele vê tudo isso, aleluia, e Ele, irmãos, é longânimo, paciente, justo e bom, irmãos, aleluia. Tudo tem um tempo para o Senhor operar, tudo tem um tempo para o Senhor, aleluia, nos fazer saber. Bendito seja Deus, aleluia. Porque, irmãos, se nós olharmos, aleluia, muitas das vezes nós temos um conceito errado do que é a igreja. Bendito Deus. Porque, aleluia, tem a igreja do Evangelho X, aleluia, tem a igreja tal, a igreja A, B, C, a igreja Y, Z e assim por diante. Santo é o Senhor, aleluia. Bendito Deus. Mas, irmãos, santo é o Senhor, aleluia. Vamos usar um pouco do adubo aqui, glórias, um pouco do conhecimento, aleluia, para o Senhor nos mostrar, irmãos, o que é a sua igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. A palavra igreja, irmãos, ela tem origem no grego, aleluia, que é eclésia. Bendito seja Deus. Aleluia. E assim como a própria palavra igreja, ela tem duplo sentido até, aleluia, porque igreja, aleluia, somos nós, irmãos. Nós somos igreja. Aleluia. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho nisso aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito Deus. E existe a igreja romana, a igreja, enfim, várias igrejas existem. Então a palavra igreja, a própria palavra igreja, ela tem esses duplos sentidos. E a origem da palavra igreja, que vem do grego eclésia, não é diferente. Aleluia. Essa palavra no grego tem vários sentidos. Aleluia. E no grego ela significa, um dos significados, aleluia, é um ajuntamento de pessoas que se reúnem para um objetivo em comum. Bendito seja Deus. E é exatamente isso, irmãos, que nós estamos fazendo aqui. Estamos reunidos, aleluia, por um objetivo comum. Glória ao Senhor, aleluia. Todos nós, irmãos, temos o mesmo objetivo. Que o Senhor nos limpe, aleluia. Que o Senhor coloque diante de nós o espelho, para que nós vejamos, aleluia. Santo é o Senhor. Às vezes até mesmo a nossa própria imundícia, para que nós possamos nos limpar diante da presença dele. Bendito Deus, aleluia.
Santo é o Senhor. E no final, aleluia, entrarmos nas nossas moradas eternas pelas portas. Esse é o nosso objetivo, irmãos. E nós aqui estamos todos reunidos num objetivo que é o mesmo. Aleluia. Santo é o Senhor. Mas, irmãos, essa palavra ela tem um significado mais profundo. Aleluia. Que se for traduzir ao pé da letra, aleluia, a palavra eclésia, da onde surgiu a palavra igreja, significa, aleluia, os que são chamados para fora. Bendito seja Deus, aleluia. E o Senhor Jesus, irmãos, aleluia, quando ele falou aquela parábola do bom pastor, ele disse, aleluia, o bom pastor é o que entra pela porta do curral das ovelhas e as chama pelo seu nome e as leva para fora. Bendito seja Deus, aleluia, aleluia. É isso, irmãos, que o Senhor fez conosco, aleluia. O Senhor não nos tirou, irmão, de um lugar, não nos trouxe para fora, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, fora de um sistema, aleluia, fora, aleluia, santo é o Senhor, de tudo isso, irmão, de toda essa corrupção, de toda, aleluia, a mentira, de toda a carnalidade, aleluia, o Senhor nos chamou para fora, aleluia. Então, irmãos, aleluia, nós somos o povo de fora, aleluia, estamos no mundo, mas não somos do mundo, fomos chamados para fora, aleluia, glória ao nome do Senhor. E hoje, aleluia, a partir, aleluia, santo é o Senhor, de agora em diante, aleluia, o Senhor quer que nós saiamos, aleluia, bendito Deus, santo é o Senhor. Irmãos, vamos sair, irmãos, da matéria, irmãos, aleluia, sair da matéria, irmão, do que é terreno, do que é carnal, aleluia, vamos sair, irmãos, aleluia, meu povo, meus filhos, vamos, aleluia, para fora, bendito seja Deus, de tudo isso, irmãos, santo é o Senhor, aleluia, que muitas das vezes, até mesmo as nossas, aleluia, cultura, a nossa cultura nos prende, santo é o Senhor, irmãos, o Senhor Jesus, aleluia, como está escrito, levou cativo o cativeiro, ele veio trazer liberdade para os seus filhos, aleluia, liberdade, meus filhinhos, liberdade, aleluia, muitas das vezes, ainda que, aleluia, irmãos, vou passar, irmãos, que o Senhor está mandando passar, glória ao nome do Senhor, irmãos, ainda que saímos dos templos, irmãos, aleluia, ainda carregamos muitos usos e costumes de lá, irmãos, aleluia, santo é o Senhor. Ah, não vou me ajuntar com aqueles ali por causa disso, não vou ali por causa daquilo. Irmãos, o Senhor nos deu liberdade, irmãos, liberdade, glória ao nome do Senhor. Irmão, não nos prendamos em usos e costumes, aleluia, o Senhor veio para libertar o seu povo, glória ao nome, dar liberdade, liberdade, irmãos, aleluia, no Espírito, glória, como o próprio apóstolo Paulo, aleluia, dizia, aleluia, me fiz de fraco para ganhar os fracos, me fiz como se estivesse na lei para ganhar os da lei, aleluia, me fiz como fora da lei, aleluia, para ganhar os que estavam sem lei, ainda que estivesse sob a lei de Cristo, glória ao nome, isso é liberdade em Cristo, irmãos, liberdade, aleluia, liberdade no Espírito, porque o Espírito Santo de Deus não erra, irmãos, aleluia, irmãos, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, o Espírito Santo de Deus, irmão, ele está aqui, irmão, ele está aí, o Espírito Santo de Deus está em cada um de vocês, irmãos, aleluia,
Santo é o Senhor, aleluia. Irmãos, santo é o Senhor, aleluia. Paulo estava preso, irmãos, aleluia, preso, mas a palavra de Deus estava liberta, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, bendito Deus. Preso, irmãos, Paulo não precisava de uma tribuna e de um povo diante dele, aleluia, para que a palavra de Deus chegasse aonde tinha que chegar, irmãos. Bendito seja Deus, aleluia. Todos nós, irmãos, cada um de nós, somos uma carta escrita por dentro e por fora, aleluia. Ainda, aleluia, que você não saia anunciando o meu evangelho de porta em porta, aleluia, mas aqueles que olham para você na rua e falam, aquela mulher é diferente, aquele homem é diferente, aleluia, é porque o meu evangelho está escrito em cada um de vós, aleluia, por dentro e por fora, aleluia, por dentro, aleluia, porque, aleluia, santo é o Senhor, é o meu evangelho que vos guia, e por fora, aquele que te olha, ele vê, aleluia, aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus. Então, irmãos, aleluia, o Senhor veio, irmão, santo assim, desfazer as obras do maligno, aleluia, tirar de nós as viseiras, irmãos, aleluia, soltar as nossas amarras, aleluia, nossos usos e costumes, aleluia, que fomos amarrados lá atrás. Santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia. A minha lei está escrita dentro dos vossos corações, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. E aonde o meu espírito governa, não tem desordem, diz o Senhor, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, bendito Deus, aleluia. Não tem desordem, irmãos, aleluia. Não tem desordem, aleluia. 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 Santo é o Senhor. Aleluia. O mundo vai se corrompendo, aleluia, de mal a pior. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Mas os meus filhinhos, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, estão crescendo, aleluia, em cada dia. Cresçamos, irmãos, na espiritualidade, aleluia, no temor, aleluia, no nosso particular com Deus, irmãos, aleluia, santo é o Senhor. Cresçamos, irmãos, aleluia. Deixemos um pouco da matéria. Hoje o Senhor nos convida, aleluia, a todos nós, aleluia, saiamos um pouco da matéria, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Ah, mas como, Senhor, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, santo, é na oração, irmãos, na oração, irmãos, aleluia. O Senhor diz assim, está escrito na sua palavra, buscar-me-eis e me achareis, aleluia, quando me buscardes de todo o vosso coração, aleluia, aleluia. Dediquemos, irmãos, um tempo ao Senhor, aleluia. É tempo de nos consagrarmos, irmãos, é tempo de nos consagrarmos, aleluia, santo é o Senhor, bendito Deus. Curvar não só os joelhos, como nós cantamos, irmãos, como o Senhor deu no início, antes da oração, irmãos. Curvarmos não só os joelhos, irmãos, mas os nossos corações. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. E saiamos, irmãos. Aleluia. Seguindo, aleluia. Vamos sair do curral, irmãos, aleluia. Sair do curral, irmãos, das nossas amarras, irmãos,
aleluia. O nosso pastor está diante de nós, nos levando a pastos verdejantes. Aleluia, santo é o Senhor. Igreja é isso, irmão, aleluia. É o povo que está fora, aleluia. Santo é o Senhor. Bendito Deus. Fora do sistema, irmãos. Fora do sistema, aleluia. Fora desse sistema, desse mundo corrupto, aleluia. Irmãos, aleluia, santo é Deus. Fora da religiosidade, irmãos, aleluia. Fora da religiosidade, irmãos, santo Senhor, aleluia. Bendito Deus. Sabe por quê, irmãos? Santo é o Senhor, aleluia. Bendito Deus. A minha lei, a lei que eu dei para o meu povo de Israel, aleluia, santo é o Senhor. Irmãos, aquele que está sob a lei e a obedece, será salvo por ela. Bendito Deus, aleluia. Porque, irmãos, o Senhor, aleluia, Ele é imutável. Ele é imutável. E se Ele deu uma lei para um povo, aleluia, aqueles que estão debaixo desta lei, aleluia, santo Senhor, eles viverão por ela, santo é o Senhor. E pegaram a lei de Deus, aleluia, e transformaram numa religião, aleluia, o judaísmo. A lei de Deus virou judaísmo, aleluia, santo é o Senhor. E o mesmo fizeram com a minha graça, com o meu evangelho, diz o Senhor. Pegaram a minha graça, meu evangelho, e transformaram em cristianismo. Transformaram, aleluia, a graça do Filho de Deus numa religião. Aleluia. Santo Senhor, aleluia. Bendito Deus. Embora que muitos, aleluia, mesmo que presos, aleluia, porque o Senhor, aleluia, Ele é justiça, ainda que estejam presos, o Senhor, aleluia, os salvará pela justiça e pela misericórdia. Mas nós, irmãos, aleluia, o Senhor nos separou, irmãos. O Senhor nos separou, irmãos. O Senhor nos chamou para fora. Irmãos, dá para entender o que é isso, irmãos? Aleluia. Santo é o Senhor. O Senhor nos tirou, irmão. Aleluia. Nós estamos fora. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, santo é o Senhor. Aleluia. Fora da religiosidade. Porque, irmãos, aleluia, santo é o Senhor. As instituições se corrompem, aleluia, mas a minha graça não. Aleluia. E eu reservei um pouquinho, aleluia, aleluia, da essência da minha graça para este final de tempos. Aleluia. E vós, aleluia, irmãos, aleluia, 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 Jesus, aleluia. Meus filhinhos, tenha-se por bem-aventurados, bem-aventurados, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Bem-aventurados, irmãos. Irmãos, nós somos um povo bem-aventurado, irmãos. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mistérios, irmãos, que nós nunca, aleluia, neste corpo, nesse tabernáculo, aleluia, não vamos entender, irmãos. Aleluia. Bendito Deus, aleluia. Aleluia. E o Senhor diz, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. Eu estou convidando
todos aqueles, aleluia, que querem se ver livres das suas amarras, aleluia. Eu estou vos convidando, aleluia, aleluia, para que todas as cadeias, aleluia, aleluia, caiam diante de vós, aleluia. Santo é o Senhor. Mas vai depender, aleluia, de cada um de nós, irmãos. Vai depender de cada um de nós. Aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Porque lá no princípio desta obra, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. O que é que Pedro dizia? Eu não tenho ouro nem prata, aleluia. Não tenho ouro, irmão, ainda que nos tire tudo aqui nessa terra, irmãos, aleluia. A minha graça vos basta, aleluia. A minha graça, aleluia, não te desampara. A minha graça, aleluia, santo é o Senhor, não te deixa na beira do caminho. A minha graça, aleluia, supre todas as vossas necessidades. Bendito seja Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Santo teu nome, Senhor, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Sinta-se um bem-aventurado, uma bem-aventurada, diz o Senhor, aleluia. Esse é o conselho da palavra, o Senhor Deus seja louvado. Amém. Bendito Deus, unidos em comunhão, debaixo do sangue do concerto eterno, buscamos a Deus em agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, mais uma vez, Pai, de joelhos prostrados diante da Tua santidade, ó Deus, em atos, Senhor, de oração, de agradecimento. Aleluia, Pai, graça te damos por ter dado esta oportunidade, ó Pai, de aqui nós estarmos, ó Pai, para te engrandecer, te glorificar, Senhor, te louvar, ó Pai, porque Tu, ó Pai, é digno de toda honra, glória e louvores, ó Pai, Senhor da santidade, Senhor, então aqui nós te rendemos graça, te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença, ó Pai, pela Tua guia do Teu bom Espírito, ó Pai, o qual não faltaste, ó Pai, Senhor, e pela sua mansidão, Senhor, nos acariciou, Senhor, consolou a nossa alma, ó Pai, e nossa alma jubila na Tua presença, ó Pai, porque, Senhor, o Senhor do alto do Teu
trono de glória, Senhor, enviaste um passo da tua santa, infalível palavra, ó Pai, o qual veio, Senhor, encher o nosso ser, ó Pai, nos induzir, Senhor, instruindo, Senhor, nos admoestando, ó Pai, e nos mostrando o caminho, ó Pai. Senhor, porque estamos, Senhor, em comunhão contigo, ó Pai, com o teu Filho, ó Pai, e debaixo das tuas asas, ó Pai, nas asas do Onipotente descansamos, ó Pai. Cantada aí, então, Senhor, na gota e graça te damos pelos hinos, Senhor, pelas testemunhanças, ó Pai, pela oração, ó Pai. Senhor, nos dá graça de mais um hino, ó Pai, e nos despede para nossos lares em paz, ó Pai. Senhor, cuidando com seu cuidado, ó Pai, que nunca a tua presença e o teu Filho amado venha apartar de nós, ó Pai. Em tudo te rendemos graça, nada no nosso nome, mas no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Glória a Deus. Glória, glória ao Altíssimo Redentor. Senhor Deus, para sempre seja louvado. Amém. Chamemos outro hino. Glória. 307. O hino 307, 307. Glória a Deus. Apresentemos ao nosso Redentor.
toda glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado.